Escutaram bem? Ele, no seu livro, defende um americano. Escutaram bem aqui? Um americano defende que a poligamia... Vocês aqui andam aí falar coisas que nem sabem. Só porque não sei o que por influência. Depois já onde me refutar, aqui mesmo, me refutarem hoje. Vamos abrir as linhas e vamos me refutar. Primeiro ponto que ele levanta. A poligamia é opressiva às mulheres. Esse é o primeiro ponto que ele levanta. Dizendo que a poligamia é opressiva às mulheres. É uma questão que as pessoas levantam no seio, malta, vocês aí que não gramam da poligamia, cristãos em especial, porque ele escreve para cristãos, não para nós muçulmanos, mas estou a aproveitar também você muçulmano que tem pensado isso. Escutar bem. Ele levanta esse primeiro ponto e diz assim: essa é uma declaração subjetiva, pois em lugar algum da Bíblia, é dito que a poligamia, em lugar algum da Bíblia, é dito que a poligamia é opressiva às mulheres. Por outro lado, algumas mulheres não acham a poligamia opressiva. Como devemos nos posicionar em relação às mulheres que acham a poligamia boa para si? Taxaremos de imorais tais mulheres inferiores em relação às mulheres monogâmicas? Ele está a fazer uma questão a vocês que dizem que a poligamia é opressiva às mulheres. E ele escreve dizendo que existem outras mulheres que não acham isso. E ele continua. Em 1 de Pedro, está a falar da Bíblia. Em 1 de Pedro 3:6, as mulheres são incentivadas a imitarem a Sara. A Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vocês, mulheres cristãs, vocês são chamadas a imitarem a Sara. Sara quem era? Era a mulher de Abraão. E ele diz, uma grande mulher de Deus. Sara foi conhecida pela Bíblia como uma grande mulher de Deus. Insistiremos na mesma ideia que Sara era imoral? Que Sara não era boa mulher? Se aqui você foi dito para imitar a Sara, ela foi matriarca de uma família poligâmica. A Sara viveu numa relação com Abraão e Agar. E foi conhecida na Bíblia como grande mulher, vivendo numa relação poligâmica. E como é que fica? Depois ele continua. Em diversas passagens das Escrituras, a esperança de um lar e muitas crianças é apresentada como a maior alegria e realização de uma mulher que não tenha perdido a sua afeição natural feminina. A poligamia garante à mulher essa possibilidade, ao passo que a monogamia não. Escutar bem, ele é que está a escrever. A monogamia sugere que existem muitas mulheres querendo se casar do que homens. Ele é que está a dizer, quando as pessoas colocam a monogamia como sistema de vida, faz com que haja mais número de mulheres procurando casar, ter homem, ter família, do que homens. Porque estão muitas mulheres solteiras. Mas, diante da impossibilidade material de cada vez mais maior, isso acaba levando mais mulheres a canalizarem os seus desejos de um lar e filhos em outras direções. O que você vê na Europa. Começa. Por isso chamamos uma grande hipocrisia. Grande hipocrisia. Mulheres que você vê nesse lado ocidental, querendo família, querendo não sei o que, acabam virando o quê? Mulheres de programa. Acabam se oferecendo. Já não têm condições de ter um lar e família.
Ele é que está a dizer, não somos nós muçulmanos, e é um cristão. Está a dizer, isto não é opressivo à mulher. Ele está a perguntar se a poligamia é opressiva à mulher. Isso que vocês estão a viver, a questão de mulheres viverem solteiras, viverem na solidão, viverem na desgraça, não é opressão à mulher. Ele é que está a perguntar. A poligamia garante à mulher seu direito de ser mulher. Vocês registram isso deste livro e depois vocês vão me refutar com os vossos dizeres. Ele que está a dizer que a poligamia garante o direito da mulher ser mulher. Levanta a segunda questão. A poligamia leva à dominação masculina. Ei, anda cá. É um cristão que está a dizer isso. Vamos lá, anda cá. Você, mulher muçulmana, anda cá. Vocês que andam aí, feministas, não sei o que, anda cá. Escutaram bem agora. Andam cá agora. Segundo ponto que ele levanta é um cristão, James Harris. É um cristão americano que escreveu um livro sobre a comparação entre poligamia e monogamia. Ele levanta o que vocês costumam a dizer, vocês cristãos, ele está a levantar aqui. Vocês muçulmanas também que dizem isso, anda cá. Primeiro dizem que a poligamia é opressiva às mulheres, e ele condenou isso, que não faz nenhum sentido. Agora estão a dizer que a poligamia leva à dominação masculina. Vocês mulheres aí. A poligamia, afinal, não é levar o homem a ser a dominação masculina. Então vamos ouvir o que James responde sobre esta situação. Ele diz, o cristianismo é uma religião de dominação masculina. Ponto. Acabou. Você mulher cristã que está aí, muçulmana também, que acha isso, ele está a perguntar, quando vocês cristãs dizem a poligamia leva à dominação masculina, e ele começa a dizer, o cristianismo é uma religião de dominação masculina. A liderança masculina em questões terrenas foi dada ao homem pelo próprio Deus. Foi Deus que deu a dominação masculina. Está na Bíblia. Você não pode dizer que não conhece Bíblia hoje, você é cristão aqui. Que anda falar mal de poligamia. É dominação masculina, machismo, não sei o quê. Anda cá, escutar bem. Anda aqui, ouvir bem. Anda a falar coisas que sem coisas só. Depois ele começa a dizer aqui, seu desejo será para teu marido. Isso está no Gênesis, você sabe. Você é cristã, sabe. Se você é cristã, sabe. Você é muçulmana, pode não saber. Mas o cristão sabe o que Gênesis diz. Na criação, lá, Deus disse para Adão, para Eva, seu desejo será para teu marido. E ele te fará o quê? Dominará. O homem já foi dado esse domínio, esse direito de ser dominante na sua mulher. Ser ele, o chefe, o patrão da mulher. Agora, vocês já não com essas coisas da vossa cabeça, tiram de onde? A poligamia. Ele está a responder. Vocês cristãos, pastores também, pastores que andam a falar isso também, diz que a poligamia leva à dominação masculina. E ele escreve para os cristãos, porque ele é cristão. É um investigador, escritor, cientista, cristão, que faz pesquisas. Não anda a ficar em quatro paredes, amém, aleluia, só. Não estuda, não pesquisa. Anda cá. E ele está a dizer, a própria religião cristã é uma religião de dominação masculina. A liderança masculina em questões terrenas foi dada ao homem pelo próprio Deus. Deus disse em Gênesis, seu desejo será para o teu marido. Seu desejo, você mulher, será para teu marido.
e ele te dominará. Você, mulher, vai reclamar lá com Deus lá. Lê, escreve, vai reclamar lá. Por que os homens andam não sei o quê? Vai reclamar lá. Esse foi comando divino dado à primeira mulher, que é quem? Eva. A noção de uma igualdade funcional entre sexo é um mito. Esta coisa que vamos falar dela depois, que entra a monogamia. Ele está a dizer, essa coisa que homem e mulher é igual, é o quê? É um mito. O que vocês gostam. Mas vamos de chegar lá, porque vocês queremos me falar coisas que vocês nunca ouviram. Você não há de ouvir isso na tua igreja. Você não há de ouvir isso que estou a dizer aonde? Com um pastor. Só há de ouvir aqui, onde existe Al-Furqan. Al-Furqan é uma orientação que Allah nos chamou. Disse para nós, muçulmanos, não sermos assim. Sabermos escrever, sabermos investigar, pesquisar a verdade diante da confusão. E ele está a dizer, a nação de uma igualdade funcional entre sexo é um mito. Segundo essa perspectiva, tanto o homem como a mulher devem estar no comando da família. É o que vocês gramam, vocês feministas. Mas depois vamos chegar lá, não é? Mas essa família operar assim em um sistema democrático, como se chegará a um voto de desempate quando ambos discordam? Aí está. É óbvio que alguém, quer dizer, é óbvio que alguém deverá estar no comando. E a Bíblia atribui esse comando ao homem. A poligamia não compromete esse sistema, ao passo que a monogamia, um homem com uma mulher só, compromete esse sistema. Como nós veremos posteriormente, a monogamia nos conduz a uma sociedade de dominação feminina. E só preciso de explicar. Isto aqui que ele escreveu em 1885. Quando ele está a dizer que a monogamia, homem para uma mulher só, leva para a questão da dominação, o quê? Feminina. E é o que vocês querem. O sistema, quer dizer, esse movimento feminista, é isso. Colocou, mas vamos chegar lá. Estou aqui para isso. Estou aqui para vos elucidar. Se vocês quererem, alhamdulillah. Se não quererem, wabillahi tawfiq. Ele que está a dizer é um americano, não é um machambeiro daqui de Moçambique, não é um freak que vem de lá em Equadalha, não é um freak que vem de lá em Chiure, não. É um americano estudado, está a dizer o que vocês querem com um homem, só ter uma mulher. Isso conduz à questão de uma sociedade dominada pela mulher. Veja o que acontece com os homens. Lá, nos países ocidentais, aqui ainda não entrou, mas está quase, porque já estamos a ver um movimento aí. Veja o que acontece lá. Homem é homem dentro de casa. Homem manda. Lá na Europa, em Portugal, homem manda? Não. Na Inglaterra, homem manda? Não. Onde é que homem manda? Nenhum lugar. Quem manda é a mulher. Não sai, não sai. Senta, senta. É isso que ele está a dizer aqui. O que a Europa ficou? A Europa ficou uma sociedade dominada por quem? Mulheres. É o que ele está a dizer, esse americano. Não sou eu. Escrever isto, me refutar depois. Está a ouvir? Estou a dizer o livro dele. Tá bom. A última das coisas que ele falou é as tradições da igreja se opõem à poligamia. Outra mentira é essa aqui. Você é cristão. Você é cristão. Anda cá. Me refutar aqui. Dizer de todas as vezes que debati, eu já debati com cristãos sobre este assunto. Pastores. Ninguém já me provou biblicamente que a poligamia é condenada na Bíblia. Ninguém. De todas as vezes que debati. Ninguém. A igreja proíbe. É o que está aqui.
Ok? Você é cristão muçulmano que tem ideologia. Vocês muçulmanos, como? Como? Precisa de um cristão vir vos dizer vocês. Vamos lá ouvir essa terceira coisa que ele escreve. Que os cristianismos dizem, os cristãos. Ok? A partir do cristianismo primitivo. Cristianismo não esse. Depois já vamos chegar desse cristianismo agora. É assim. As tradições da igreja se opõem à poligamia. Ele diz, a posição da igreja primitiva, a igreja inicial, não essas aqui, em nome do JJJ, em nome do Senhor, não esses aí. Vou te dar um carro, vou te dar uma bicicleta, não esses aí. A igreja lá, do século I, século II, século III, até lá, ok? O que eles falavam sobre a poligamia? Estou a ler livro de um cristão, não de um muçulmano. A posição da igreja primitiva acerca da poligamia pode ser explicada pela introdução ainda nos primórdios da heresia gnóstica. O mesmo concílio. Qual é o concílio esse? Estamos a falar dos concílios. O mesmo concílio que condenou a poligamia também condenou o casamento dos sacerdotes. O mesmo concílio que condenou, conhece, o primeiro concílio foi de Nicéia, o segundo concílio foi de Éfeso, depois foi de Calcedônia, depois foi de Constantinopla primeiro. Todos esses concílios aconteceram onde? Na Roma. Oh, vocês muçulmanos, vocês, pioram vocês às vezes, pá. Foram os romanos que fizeram esses concílios todos, discutindo o quê? E vem aqui dizer que nossa religião, você conhece tua religião. Ele está a dizer aqui que os mesmos concílios que proibiram a poligamia foram os mesmos concílios que proibiram o casamento do sacerdote. O Papa não pode casar. O sacerdote não pode casar. Foi Jesus que disse para eles não casarem. Foi Jesus que disse às irmãs não casarem. As freiras aí não casarem. Foi Jesus que disse. Não foram os concílios decididos, concílios romanos. Vocês muçulmanos, às vezes, vocês só imitam o seu hadith de Sayyidina Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا. Vocês irão seguir passos de outros povos, passo a passo, covado a covado. Vocês vão se perguntar ao Yahud ou ao Nasara, vamos seguir pensamentos até de judeus e cristãos? O profeta disse, Faman, que mais? Vocês estão a seguir tudo, porque vocês estão numa sociedade cristianizada, e vocês querem ser cristãs civilizadas, condenando a coisas da vossa religião. Vocês muçulmanos, vocês. Epa. Ele disse o quê? A tradição da igreja, embora possa servir de norte doutrinário, também foi bastante contraditório ao longo dos tempos. A igreja, ela fundamentou a doutrina cristã, mas ao mesmo tempo, ela, ao longo dos tempos, ela foi também contraditória. Tomava uma decisão hoje, amanhã fazia outra, do outro lado fazia outra. Hipocrisia! Escutar bem. Ele disse, nas palavras de Martinho Lutero. Martinho Lutero quem? Martinho Lutero é o líder dos protestantes. Foi o homem que trouxe o primeiro movimento protestante no século XVI contra a Igreja Católica. Esses protestantes que existem hoje que não são católicos, o primeiro quem foi? Lutero, que veio contra a Igreja Católica. Lutero está a dizer que o primeiro protestante, antes de você, que está aí, você mulher, que está aí a me assistir, antes de você, quem foi o primeiro protestante? Lutero, Martinho Lutero. O que Martinho Lutero disse? Anda cá, escutaram bem, anda cá. Diz assim, supor que os ensinos
e opiniões dos queridos pais da igreja, supor que os ensinos e opiniões dos queridos pais da igreja acerca de um bígamo, estamos a falar homem que tem 2 mulheres. Ele está a colocar o que os pais da igreja pensam sobre um homem que tem 2 mulheres. Estamos a falar ainda só da igreja, só ainda. Ainda não entramos no judaísmo, ok? Ainda não entramos no islamismo, ok? Até aqui você já está assim, lúcido pelo menos. Pelo menos, se não ficar até aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siga lá se mesmo as cegas. Como narrado acima, implica que para nós, o que isso implica para nós? Opinião dos pais da igreja, o que tem a ver conosco? Nós. Se o pai da igreja acha isso, o que isso tem para nossa opinião também? É o que ele está a perguntar. Implica em sermos obrigados a sustentar e ensinar esses pontos de vista. Nós devemos extirpar nossa salvação nas palavras de um homem, tanto quanto devemos construir uma casa de feno e palha. A rejeição de Tertuliano. Tertuliano quem foi? Foi pai da igreja do ano 160 depois de Cristo, depois de Jesus. Tertuliano. Tertuliano. Ele era o quê? Tertuliano não tem uma indicação que está chamada, mas eu queria ler primeiro, depois, mas vamos. Alô, assalamu alaikum. Alô? Já perdemos a ligação, né? Alô? Alô? Consegue me ouvir? Perdemos a chamada. Ou ainda está em linha? Perdemos a chamada. A rejeição de Tertuliano à poligamia tinha base exclusivamente cultural. É o que a Europa faz. É o que o Ocidente faz. Você acha que rejeitam a poligamia porque está escrito na Bíblia? Se está aqui Martinho Lutero a dizer, para Tertuliano de 160. Imagina esses aqui. Acha que aqui em Moçambique, acha que coisam a poligamia por quê? Porque eles foram colonizados por eles mesmos, católicos. Acha que é por causa do quê? E por que eles aceitam a prostituição? Acha que poligamia porque é casado, porque poligamia é pecado? Não. Moçambique não aceita a poligamia como lei, simplesmente porque é colonizado, é colônia, um país colonizado por católicos da igreja que aceitavam a monogamia como padrão de vida, padrão do casamento. Porque se fosse pecado, então por que andam nos bares? Por que andam nas... a vida é porque se um homem tem tantas amantes, é legal. Por quê? Será que a Bíblia não condena isso? A Bíblia não condena isso como pecado? Em Portugal, onde a prostituição é legal, as prostitutas pagam imposto para o governo. É um país cristão. A Bíblia aceita a prostituição, é legal, é um trabalho digno. Poligamia não. O pecado. Onde está escrito isso? Lá na Europa, onde está escrito? Festas com mulheres, carnavais de um lado do outro, mulheres, cada um pega quem ele quiser. Depois, essas muçulmanas aqui, às vezes também, vocês muçulmanas, andam cá. Vocês dizem, meu marido pode ter amante, mas não... Vocês também sabem. Vamos lá. A monogamia, quem está a continuar aqui é ele. Quem está a dizer aqui que Tertuliano, simplesmente o pai da igreja de 160, rejeitou a poligamia para a igreja
somente por questões exclusivamente culturais, porque Martinho Lutero aceitava a poligamia na Alemanha. Já viu isso? A poligamia era praticada nos primeiros cristãos, até hoje os mormons, né? Dos Estados Unidos. Os mormons praticam a poligamia. Aqueles dois, praticam a poligamia, aqueles freaks. Ok? Martinho Lutero, o luteranismo, nunca condenou poligamia. Vocês foram influenciados pela Igreja Católica, depois começam a nos querer estressar nós. Começa. Ele, depois vem. A monogamia tornou-se regra entre os cristãos ocidentais por causa da lei civil romana. Isso que estou a dizer aqui. Aqui em Moçambique tornou-se como por causa da lei civil romana. A Roma impunha isso para todas as suas o quê? Colônias, todas as suas coisas. Portugal entrou aqui com quem? Com a Roma. Oh, vocês não estão a ver aquelas igrejas lá na Zambésia? Qual é o que está lá no meio? Não uma igreja. Lá em Nampula, o que está no meio? Não uma igreja. Aqui no Maputo, o que é mais vistoso? Não uma igreja católica. De uma ponta desse Moçambique até lá. Está vistoso tudo católico. Porque o que imperava? A lei era do Império Romano. Oh, vocês que é porque Deus aonde? Eu quero você me refutar aqui. Dizer Deus na Bíblia, x, proibiu. Você vir me refutar. Entendeu? Com tua Bíblia. Está a dizer aqui um cristão que investiga. A monogamia tornou-se regra entre os cristãos ocidentais, esses cristãos aí. Nós somos imitadores, nós africanos, colonizados. Né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, somos imitadores, não é? A poligamia é africana. Já existe na África há muito tempo. Mas como nós queremos ser... Vamos lá. Aquela cena do tempo colonial, que tínhamos que era o quê? Ser o quê? Uma pessoa que era conhecido como o quê? Assimilado. Queremos assimilar a cultura ocidental com tudo. Casamento é ocidental, não tem africanismo nada lá. Casa é ocidentalizado, até ao falar é ocidentalizado. Esses freaks todos deixaram de ser o que são, tornaram-se assimilados até hoje. Então, nós muçulmanos, não vamos conseguir. É por isso que ele está a dizer que é por causa da lei civil romana que esses países ocidentais se tornaram monógamos. Tornaram que só aceitam, oficializam o casamento de um homem e uma mulher, só. Não é por causa de Deus. Se fosse Deus, por que eu legalizar aí a prostituição? Que era monogâmica, diga-se de passagem, a Roma era uma sociedade pagã. Certo? Quem tem dúvida disso? Antes da Roma ser cristã, era pagã. Adorava o mitraísmo. Até nas catacumbas de São João, que estão lá na Roma, lá, ok? Que estão lá. Lá embaixo tem um templo mitra, pagão. Até hoje. Como cultura, como uma coisa da cultura romana. Ok? Entre os cristãos bárbaros do norte da Europa, a poligamia foi permitida entre os cristãos. Foi permitida. Nos primórdios e ainda nos tempos de Carlos Magno, rei francês que tinha 4 esposas. O Papa, com certa frequência, excetuou a regra da monogamia. Entre os protestantes, poucos imaginam que houve uma ocasião em que era possível ser um bom luterano. Hoje vocês não acreditam nisso, você é protestante, que era possível ser um bom luterano, seguidor de Martinho Lutero, e um polígamo. O que significa que os cristãos praticavam. Vocês, muçulmanos, pá. Ao mesmo tempo, eles seguiam como luteranos e eram polígamos. De fato, dos 30
as tentativas de extirpar a poligamia provavelmente tem muito a ver com a tenaz influência que a lei civil romana exerceu sobre as nossas tradições jurídicas. O que significa as leis que nós temos nos nossos países têm influência do Código Civil da Roma, Igreja Católica Romana. Ponto. Não é porque Deus não sei o que. Agora, tem uma cena que você precisa de saber, meu querido e amado irmão. Minha querida e amada irmã. A monogamia faliu. Porque a monogamia, estou a explicar aqui, escutar bem. A monogamia faliu. Tem um problema sério. Qual é esse problema sério? A monogamia foi herança dos patriarcas apostólicos, que as cartas de Pedro, você que é cristão sabe disso, as cartas de Paulo, quando falam do bispado ter somente uma única mulher. O homem exercia o direito, por isso chamou-se pater família. Chamou-se como? Pater família. Que era pater família? Era o direito do pai como comando da casa. Era o dono da casa. Ele era o chefe máximo da família. Ele era o dono da família. Ele responsabilizava a sua família. Ele respondia pela sua família. Ele era a cabeça da família. Como vem dito, a cabeça de Cristo. A igreja tem a cabeça de Cristo. E a mulher, a sua cabeça quem? O seu marido. Então o marido era a cabeça da mulher. Quer dizer, ele era a cabeça da família. Ele era o chefe da família. Mas, depois dos tempos pós-modernos, perdeu seu poder familiar. Começaram a existir movimentos feministas, agora estamos no terceiro, quase no século XX, e começaram a existir movimentos feministas. Esses movimentos feministas têm o objetivo de extinguir a família. Colocaram o homem igual à mulher. Antes era o código de família, era pater família, agora é o poder da família. Agora fala-se do poder da família. O poder da família é quê? Nem o homem, nem a mulher, ninguém é superior a ninguém. O homem tem direito, a mulher tem direito. Os dois são iguais diante da família. O poder do homem é igual ao poder da mulher. Algumas mulheres chegam hoje a assumir o poder de dono da família, ou do chefe da família. Porque a mulher hoje é independente. A mulher trabalha por si. A mulher faz tudo por si. Antes não era possível isso. Você tem que saber isso aqui, você mulher aqui. Você não é pensar que... Não. De uma mulher não trabalhava, quem fazia tudo isso era trabalho do homem. Hoje a mulher foi colocada numa posição que ela tira o poder do homem dentro da família. Tirando o poder do homem dentro da família, a família fica sob o quê? Sem rumo. Ok? O que você vê? Extinguiu-se a liderança familiar. A família tem que fazer aquilo que ela pode achar. Por isso que ele defende que a poligamia resgata a questão da família. A monogamia não, porque a monogamia coloca... A mulher está a chamar para a monogamia porque ela quer poder, sim. Porque esses movimentos feministas últimos agora, é exatamente isso, é para disputar o lugar do homem. Essa cena de matracar o homem, dizer um homem só, é para uma mulher, um homem só. Eu não sou polígamo, mas estou a defender agora. Ok? Aqui em África, aqui a gente ainda continua a mandar, alhamdulillah. Aqui em África, em algumas zonas, a gente ainda é freak. A gente ainda manda. Mas lá na Europa, lá, o homem mandando a mulher, mano. Vai comprar pão. O gajo vai comprar pão.
Vai levar a criança no... Eu sei. Mas lá na Europa ficou. Você está a brincar. E as mulheres fizeram esses movimentos feministas, colocaram a mulher lá. Hoje estamos numa situação em que tu podes, se quiseres, e não podes, se quiseres. Depende de ti. O casamento para mim não é nada. Exatamente isso. A mulher hoje já não é casamento como o quê? Como algo de erguer a sua família, de estabilidade familiar. A mulher acha que o que é estabilidade familiar? Dinheiro. Então colocaram a mulher no mesmo patamar do quê? Do dinheiro. Então a mulher acha que estão aí envelhecendo com 40 anos, 50 anos, não tem nenhum filho. Batalhaste toda a vida, construíste um império, tem não sei aonde nos céus. Envelheceu, abateu-te a velhice na porta, estás com 67 anos. Olhas atrás, não tens nada. Ok? Então, não tens absolutamente nada. O que você tem? Construiu o teu patrimônio, dinheiro, ficou o quê? Zero. Saíste daquilo que é o padrão normal. Então, nós estamos a dizer que a poligamia, quando ele está a dizer também que a poligamia, ela é algo que salvaguarda os direitos familiares. Está a falar isso para a Europa, não está a falar para vocês africanos, porque vocês africanos já são polígamos desde natureza, né? O homem já é polígamo desde natureza, não é? Nós aqui já somos assim, a nossa natureza já é. Então, nós aqui, daqui a nada, vamos entrar em contato com alguém, inshallah. Temos alguém em linha, não é? Muito bem. Alô? Alô, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, está tudo bem desse lado aí. Aqui também está tudo bem, alhamdulillah. Falando da Zambésia. Alhamdulillah. Temos alguma participação sua, inshallah? Sim? Para parabenizar ao Sheikh. Diga. Liguei mesmo para parabenizar ao Sheikh. Alhamdulillah, jazakumullah khair, que Allah lhe recompense, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala lhe recompense. Amém. Alhamdulillah. Depois iremos abrir aí também para aqueles que querem, sejam pastores, que têm versículos bíblicos, todos os versículos bíblicos que refutam a poligamia, né? Nós temos aqui, alhamdulillah. Então, inshallah, queremos ouvir eles, o que eles dizem. Sou uma carne, não é? Então, queremos ouvir essa sou de uma carne. Muito obrigado, meu querido. Falou-nos de onde? Como? Falou de onde? Falo da Zambésia, distrito de Mucuba. Mucuba, salam alaikum para todo Mucuba, salam alaikum Mucuba. Mandar meus salamos para todos os irmãos de Mucuba. Inshallah, irei fazer chegar aos irmãos. Amém, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Temos mais alguém, não? Olhando, eu vou trazer aqui alguns historiadores judeus. Historiadores judeus. Historiadores judeus, vou trazer aqui Ben Sira, no seu livro de sabedoria. Ben Sira era de 185 depois de Cristo. Ele era um judeu. Ele escreve no seu livro de sabedorias, diz o seguinte: se uma mulher com ciúmes de outra mulher é apenas mágoa e pesar, é a língua açoitada e afeta aos dados. O que ele está a dizer aqui, Ben Sira? Esses estão a viver num tempo em que, se nós colocarmos Jesus, por exemplo, Jesus vive do ano 1 até 33. Ele era judeu, claramente. E a poligamia no judaísmo, ela é praticada. A lei judaica
permite que a poligamia seja praticada no meio dos judeus. Então, os judeus mesmo, antes de Jesus, eles praticavam a poligamia. Depois de Jesus, eles praticaram a poligamia. Estou a falar de judeus. E o cristianismo vem de Jesus. A fonte é Jesus. O pilar central é Jesus. Jesus era judeu. Judeu pratica a poligamia. A Mishnah Torah, um livro judaico, diz o seguinte: não é permitido, é permitido para um homem que tiver condições de alimentar as suas mulheres, de alimentar e vestir, casar com 4 mulheres. A Mishnah Torah permite, um livro judeu, que os judeus casem com 4 mulheres máximo. Pode casar com 1, 2, 3, 4. Um judeu. Ok. Flávio Josefo, do 1º século, ele disse: pois é nosso traje, costume ancestral que um homem tenha várias esposas ao mesmo tempo. Judeu, Flávio Josefo. É costume do quê? Dos judeus, que, porque os seus ancestrais, eles viviam com a poligamia. A poligamia era o modo normal de vida. Atenção aqui vocês, não estou a falar de mau polígamo. Não estou a falar de mau polígamo aqui, porque vocês mulheres logo pensam no mau polígamo. É mentira isso. Estou a falar da poligamia. Da mesma forma como ia falar de Salati, da mesma forma como ia falar de Zakati, ia falar de Hajj. Tudo isso, existem pessoas que fazem bem e existem pessoas que fazem mal. Só que vocês, mulheres, têm um problema. A poligamia, vocês condenam a poligamia, não a maldade do homem. Vocês esquecem os ensinamentos de Rasulullah. Estamos aqui. Teodósio, do 1º século. Teodósio é de 393 depois de Cristo. Teodósio, pai da igreja, é um historiador esse. Diz assim: a prática da poligamia era conhecida no meio dos judeus. Ok? Não é uma coisa nova. Só quando o cristianismo vai para o ocidente, entra na Roma, nesse caso, a Roma torna-se cristã. A partir daí, eu vou trazer aqui também a carta do Santo Agostinho. Você que é católico conhece Santo Agostinho. Santo Agostinho é do 4º século. Ele escreve sobre a poligamia no seu livro Casamentos. No seu livro Casamento, ele escreve sobre a poligamia. E lá diz o seguinte: legal nos tempos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Também é legal hoje. Quem escreve isso aí é Santo Agostinho no seu livro. Vocês pensam que quem proibiu a poligamia é a igreja, mano? Você é cristão. Eu quero abrir agora, se for possível, quero ler mensagem de alguma pergunta de um cristão que traz algum versículo aí, por favor. Tem alguma mensagem aí que alguém possa ver? Eu quero que você me dizer que não, a Bíblia diz no sítio isso que eu quero. Você que está aí, cristã. Você cristã, mulher. Dá-me lá um versículo da Bíblia que proíbe isso. Você que está aí me assistindo. Eu quero você dizer, a Bíblia, Jesus proibiu versículo X, a não ser que você vai me trazer o quê? Vai me trazer o coisa, vai me trazer o Gênesis, que só fará uma só carne, não sei o que, o homem deixará de viver, não sei o que. Depois vai trazer a carta de Paulo, que o bispo só deve casar com uma mulher. Mas quem escreveu o Gênesis? Minha irmã. Estou a perguntar assim. Quem escreveu o livro de Gênesis? Pode me responder? Moisés. Disse que foi Moisés. Quem escreveu o livro de Êxodo?
foi Moisés. Como é que ele aqui condena a poligamia e aqui regula a poligamia? Não viu ali? Onde ele regula o homem que tem 2 mulheres. No Êxodo. Você. Traz lá um versículo aí que diz que a poligamia, não sei, esses que andam a falar muito, essas feministas, eu quero aqui. Quem pode ter uma mensagem, escreve mensagem, dizer que não, a palavra diz isso, coisa, não sei. Você, se proibir a poligamia na sociedade, especialmente aquela europeia, você está a permitir o fim da raça humana. Aqueles freaks, você apanha aqueles ali, nem se casam. Nem se casam, sequer. Não é só ter só um homem só, ou um homem só, uma mulher. Nem se casam. Você entra na Europa, faz uma sondagem. No meio de 50 homens, 50, entra na Espanha, entra na França, entra naqueles países europeus ali. Você pergunta, 50 homens num quarto. Quem de vocês quer casar? Todos vão ficar assim. Sim, vocês. Vocês mulheres. Ok. Nós aqui estamos a dizer que você chega lá na Espanha, lá na Europa, 50 homens num quarto, lá na Europa lá. Pergunta, quem quer casar? Todos vão ficar assim. Ninguém vai levantar a mão. Quem não quer casar, vai ver todos. Então, você está a esperar o quê? E lá, o casamento já não é base. Já não é nada. Uma mulher lá não precisa ser casada. Um homem não precisa ser casado. Eles vivem assim. A família acabou. E nós, muçulmanos, alhamdulillah, preservamos a questão da poligamia. Colocamos a questão do casamento. Não porque nós somos polígamos, mas porque sabemos que defender a poligamia hoje na sociedade é defender a raça humana que está em extinção. Está a ouvir? A família está destruída. Já percebeu? Tudo está de qualquer maneira. As famílias, crianças estão a nascer sem pais. As pessoas, esses mesmos freaks lá da Europa, a primeira abortos. É legal abortar na Europa. A Bíblia condena aborto, mas eles lá permitem pela lei. Ok? A família está a acabar. E quem ficou aqui? Nós. Né? São os países que têm mais a questão de família, onde há respeito de tio, irmão, pai, mãe. Procura saber onde é que é. Onde um tio tem valor. Onde uma mãe tem valor. Onde um pai tem valor. Onde um irmão mais velho tem valor. Onde a família tem valor. Islã. Não tem mais outro que respeita isso. Islã. Islã preserva a questão familiar. Coloca as famílias juntas. Ok? Esses outros, basta você gramar de um homem, ser teu marido, está bom. Gramar de um cachorro, ir na igreja, dizer que quer casar com ele, está bom. Você gramar de uma mulher, dizer que quer casar com ele, está bom. Tudo isso para extinguir a raça humana. Para ficarem sem homens. Então nós estamos aqui a defender a poligamia. Não porque não sabemos que existem políticos que tratam mal. Por quê? Tratam mal. Porque esses polígamos fizeram a poligamia pela influência cultural, muitas das vezes. Ou por a própria mulher se colocar numa posição sabendo que aquele freak é polígamo, e aquele freak é casado, e ela quer se intrometer naquela família de uma forma de baixo, sem respeito, sem procurar a família dela, os pais, dizer, Brad, queres casar comigo? Vai buscar os meus pais, fala com a minha família. Ela ser legalizada dentro de uma família. Não, as mulheres muitas das vezes vão por baixo, entram por baixo. Porque o gajo tem taco, porque o gajo tem isso, e se envolvem lá com a poligamia. Mas depois aquele freak que casou ela, secretamente, escondido, às vezes o pai nem sabe. Muitas de nossas irmãs aí estão casadas com um casamento polígamo, estão dentro de um casamento polígamo, mas nem sabem que ela já casou.
Nem tem ideia, mas está ali em casa dos pais como solteiro. Mas enquanto o outro briga lá, basta ligar. Então, quando isso existe erro, quando existe aqui uma cena de confronto, mano, nós não podemos levar o Islã para lá. O Islã não entra aí. O Islã tem regra, tem princípio para um casamento poligâmico. Então, eu estou quase a terminar essa minha abordagem sobre a poligamia. Ficou metade daquilo que falamos, ficou a metade. Ficou a metade das escrituras para falar. Mas se alguém me confrontasse, cristão, padre, seja pastor, você, irmã muçulmana, feminista, que anda a falar mal aí de poligamia sem saber o que é poligamia sequer, né? Vocês aí que andam aí, queria que vocês me confrontassem aqui, cara a cara, olho nos olhos, vamos falar, tua voz se ouvir, a minha se ouvir, mas ninguém veio. Não é isso? E a mesma coisa, vou deixar aqui um convite. Vocês vão assistir depois, vão partilhar a live, vão assistir depois. Se quiser fazer um comentário, está livre de fazer isso. E depois, se quiserem, de novo, aqui mesmo no estúdio, sentarmos aqui, eu aqui, ok? Falarmos sobre o assunto, seja você cristão, seja muçulmano, aqui. Estou pronto, inshallah, que Allah facilite. Estamos aqui no Al-Furqan.